Boa tarde, Fórum Sindical em Novo Horário. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Flor. Estamos aí em novo horário, né? E com novidades, sempre trazendo temas bons e necessários para esse horário, para esse nosso programa, para o Fórum Sindical. E vamos lá, tem muita coisa pela frente hoje. Muito bem. Pessoal, a gente está com um novo desafio aqui no Fórum Sindical. Né? Vocês sabem que a extrema-direita, a cada dia, espalha mais mentira, né? Nesse mundo de pós-verdade, não interessa o fato, cria um monte de bobageira, especialmente nessa disputa de capital-trabalho, né, existem ataques e mais ataques à organização dos trabalhadores, ataques aos sindicatos, criminalização aos sindicatos. Esse programa ele tem uma função, ele tem um objetivo, que é a formação política, é tentar esclarecer para a sociedade, é tentar fazer uma disputa, né? Para que serve o sindicato? Para que serve a organização dos trabalhadores? Para que serve, não só aqui no Brasil, mas no mundo? Então, a gente vai tentar, cada vez mais, trazer um pouco da história, é, mas não só dos nossos sindicatos, da nossa organização, da história do Brasil, mas também da China, da Rússia, dos Estados Unidos. A gente vai tentar fazer essa disputa mais ampla. E para começar, então, essa série aqui, a gente vai trazer uma professora dos Estados Unidos, ela é americana. A americana todos nós somos, ela é estadunidense, ela nasceu nos Estados Unidos, mas é uma parceirona, é uma companheira nossa, está há muito tempo no Brasil, fala português, e hoje ela leciona na Universidade Federal do ABC, a professora Jana Silverman. Ela é professora visitante do programa de bacharelado em Relações Internacionais da Universidade Federal da UFBC. Ela possui PhD em Desenvolvimento Econômico da Unicamp e também fez estágio pós-doc na Escola de Estudos Laborais e Relações de Trabalho da Universidade Penn State. Jana, vem para cá. Ê, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom, muito obrigada pelo convite, muito bom rever a Maria Fro, grande companheira de lutas sindicais, e também muito bom conhecer o companheiro Zé Barbosa também. É, a Obrigado. Jana, a Jana sempre esteve com a gente, especialmente quando fazíamos formação com mulheres trabalhadoras, com as domésticas, na luta pelos direitos humanos, sempre com projetos bem assim, os trabalhadores mais fragilizados, a Jana estava junto nos projetos, né, com trabalhadores com deficiência, então sempre com projetos na Secretaria de Políticas Sociais, eu conheci a Jana nesses projetos onde a gente mais precisava de ajuda, às vezes financeira mesmo, a Jana estava lá para que o projeto acontecesse. Então, é uma companheiraça e traz para a gente este conhecimento da história do sindicalismo nos Estados Unidos. Hoje a gente vai fazer um passeio na história do sindicalismo nos Estados Unidos, que parece que não tem sindicato, né? Quando a gente vê o discurso neoliberal, né? Parece que não tem, que os trabalhadores dos Estados Unidos, assim, nasce de geração espontânea, que não tem organização, que não tem direito trabalhista, que as coisas não acontecem como acontecem aqui. Ou quando a gente vê a representação sindical em cinema, por exemplo, é uma representação de criminalização do sindicato. Eu até brinquei um pouquinho, fiz uma apresentação mínima para o nosso roteirinho, que eu quero mostrar para a Jana, que é o que a gente vai conversar aqui. Tati, bota aí a apresentação, e aí eu fiz essa brincadeira. Então, o nosso programa hoje, nosso tema é como é que é o sindicalismo nos Estados Unidos. Ela vai contar um pouco a história, né, dos sindicatos, os tipos de sindicato, como é que ao longo da história dos Estados Unidos
teve esse ascenso e esse descenso da classe trabalhadora, da organização da classe trabalhadora nos Estados Unidos, da mesma forma que aconteceu no Brasil, a gente tem um período de crescimento da organização da classe trabalhadora e também um ataque a essa organização, e hoje a gente está vendo mudanças. Pode tocar, eu só quero mostrar a brincadeira que eu fiz aqui. Aqui, os 8 mártires do massacre de Chicago, vocês que conhecem um pouquinho a história do mundo do trabalho, sabem que por causa da greve de Chicago e do massacre, o 1º de maio, isso de 1886, em 1890, o 1º de maio passou a ser celebrado, né, pelas organizações de esquerda, pela Organização dos Trabalhadores, pela Organização Internacional. E aí ele é celebrado no mundo inteiro como um dia de protesto, um dia de celebração, menos nos Estados Unidos. Estados Unidos, que inspirou a criação do 1º de maio, não celebra o 1º de maio. A Jana vai contar isso para a gente. E, por outro lado, quando a gente vê a representação de sindicato, no Brasil, inclusive, esse filme que ganhou um monte de Oscar da década de 50, o Marlon Brando, inclusive, ganhou de melhor ator, foi traduzido aqui, Jana, não sei se você sabe, On the Waterfront foi traduzido por Sindicato dos Ladrões. Este filme aqui recebeu esta tradução, para você ter noção do quanto, até hoje, quando você vai procurar ver, rever, e é um filme clássico, né? Chamado Sindicato dos Ladrões. E na época ele teve uma grande polêmica no mundo da esquerda, tal, pela representação, né, dos estivadores, da organização dos estivadores, que o Elias Kazan fez nesse filme. Bom, então, a gente vai falar dessas duas representações que estão expostas aqui, porque a Jana classifica a organização sindical dos Estados Unidos em 3 categorias. Pode passar, Tati. Então, ela vai dar esse panorama para a gente, das origens do movimento sindical dos Estados Unidos até, pelo menos, a pós-Guerra Fria, e mostrar um pouquinho como é que é hoje. E vai falar de 3 tipos de sindicato. Pode passar, Tati, que é o sindicalismo de negócios, o sindicalismo liberal, e atenção, porque liberal tem sentido nos Estados Unidos, que não é o mesmo daqui, a Jana também vai explicar, e o sindicalismo de luta de classe. E vai falar um pouquinho para a gente o que também os estudiosos definem como poderes sindicais, que é muito importante também na disputa da sociedade. Eu acho que tem mais uma telinha. E, finalmente, a gente vai discutir o futuro do movimento sindical nos Estados Unidos, especialmente agora com a reeleição do Donald Trump. É esse o roteirinho desse nosso encontro de hoje. Então, Jane, eu queria que você começasse, desse primeiro um panorama aí para a gente de como é que os trabalhadores americanos começaram a se organizar em sindicato. Porque as pessoas, quando a gente pensa em Revolução Industrial, né, a gente pensa na Inglaterra e nos Estados Unidos, são os grandes polos, né, onde se inicia isso, e os sindicatos, da maneira como a gente conhece sindicatos modernos, eles se iniciam com a Revolução Industrial. Então, bora ouvir um pouquinho essa história. Bom, enfim, vai ser um desafio, porque é muito material para cobrir, mas vamos tentar nesse tempo que vamos ter juntos, né? Então, efetivamente igual, não tão distinto do que na Inglaterra. O sindicalismo inicial surgiu com a Revolução Industrial. Você teve os primeiros sindicatos que realmente eram mais como associações de ajuda mútua. Mas não formalmente sindicatos que faziam negociação coletiva. Aí começaram a surgir mais ou menos na década de 1830, 1840. Mas você tem um salto no crescimento do movimento sindical após a Guerra Civil dos Estados Unidos, que vai de 1861 a 1865, porque quando essa guerra
civil, você aí tem a abolição da escravidão e a consolidação de um capitalismo industrial moderno, que foi o capitalismo que estava sendo praticado nos estados do norte. Então, aí você... esse sindicalismo começa a se dividir em dois partes, digamos, ou com duas características diferentes. Por um lado, você tem sindicatos agrupando trabalhadores mais qualificados, ou seja, trabalhadores que têm uma certa formação na indústria de construção, ou na indústria metalúrgica, ou trabalhadores de vidro, etc. Então, aí eles formaram sindicatos que formaram a base pela primeira... que começaram a formar a base de o que chegou a ser a primeira central sindical, que se chama AFL, American Federation of Labor, ou em português, algo como Federação Americana dos Trabalhadores. Então, eles são sindicatos restritos, que basicamente, às vezes, alguns só admitiram homens brancos, não migrantes, ou seja, que aí não realmente representava o conjunto da classe trabalhadora. Um pouco depois, você começa a ter um sindicalismo mais abrangente, começando a surgir bem no década de 1880 e para adiante, que aí bem naquela época que você vê as lutas para, por exemplo, a jornada laboral de 8 horas, que foi o motivo da protesta no Haymarket Square, que levou assassinato dos mártires de Chicago, né? No dia 1º de maio, acho que foi 1886, se não estou mal. Enfim, muito bem. Então, aí, esse foi um movimento que foi bastante alimentado por trabalhadores imigrantes, na maioria chegando da Europa, com uma bagagem, numa experiência de militância em partidos socialistas, agrupações anarcocomunistas, anarcossindicalistas. Aí eles terminam formando grupos, digamos, com membresia mais aberta a trabalhadores não qualificados, a trabalhadores migrantes, inclusive a mulheres e também a trabalhadores negros. E aí você tem uma série de o que a gente chama de greves históricas, greves heróicos, inclusive eu diria, por exemplo, no setor dos trabalhadores da indústria siderúrgica, dos trabalhadores que construíram a indústria de transporte sobre ferrocarril, enfim, aí inclusive um fato interessante, como no contexto dessas greves grandes, também você tem o surgimento do Partido Socialista, que é o primeiro partido nacional consolidado anticapitalista na história dos Estados Unidos, por aí no final do século XIX. Então, você tem esses dois, e você tem também, bem no começo do século XX, eu acho que foi 1905, você tem o surgimento de uma nova proposta de Central Sindical Nacional, que se chama IWW, em inglês, Industrial Workers of the World, ou Trabalhadores Industriais Mundiais, que é um sindicato bastante influenciado por anarcossindicalismo, que não acreditava em sindicalismo, digamos, eles não acreditavam que o foco do sindicalismo deveria ser na negociação coletiva ou diálogo social. Era um sindicato muito militante, muito radical, que praticava greves gerais, greves sectoriais, e um sindicato basicamente liderado dessas frações da classe trabalhadora mais oprimidas nos Estados Unidos, ou seja, migrantes, mulheres e negros. E, obviamente, muitos se juntam ao Partido Socialista, desses líderes. Tem vários líderes que também foram caçados, que colocaram em listas negras, perderam empregos, alguns, inclusive, assassinados por seu trabalho sindical. E aí, nesse momento de radicalismo crescente no movimento sindical americano, você tem no meio a Primeira Guerra Mundial. E nesse momento, esses líderes sindicais do IWW, os líderes mais radicais, também tomam posição contra a guerra, interpretando a guerra como uma guerra
imperialista, e quando os Estados Unidos entram na guerra em 1917, depois tem um momento de forte repressão contra qualquer opositor à guerra. Isso inclui, por exemplo, os líderes do Partido Socialista e também líderes sindicais. Inclusive, tem uma lei que se chama o Palmer Act, que, enfim, levaram até a expulsão de dirigentes sindicais e políticos do país. Eles foram expulsados e levados para a nascente União Soviética. E depois aí você tem, então, esse sindicalismo radical basicamente perde força. Agora o IWW ainda existe, mas é uma fração no que houve em termos de tamanho de influência política do que tinha, sei lá, 100 anos atrás, ou 120 anos atrás. Então, nos anos 20, foram anos de bastante prosperidade nos Estados Unidos, ou seja, foi um boom pós-guerra, aquele momento, digamos, boom do Wall Street, etc. E isso depois, em 1929, você tem a primeira grande crise econômica financeira. E aí é um momento que, enfim, leva a níveis de desemprego nunca antes vistos nos Estados Unidos, níveis de pobreza, pessoas perdendo suas casas, enfim, ou seja, uma crise econômica que levou a uma grande crise social. E aí, no mesmo tempo, você tem o crescimento do Partido Comunista, que esse Partido Comunista também começa a influir e criar um novo vertente de sindicalismo mais militante. Porque você ainda sempre tem esses sindicatos mais restritas, mais cooperativistas, agrupadas na AFL. E nos anos 30, você vê o que é o surgimento do que a gente chama de grandes sindicatos por ramo industrial. Aí você tem o crescimento do sindicato do sector mineiro, que hoje em dia se chama UMW, the United Mine Workers, Sindicatos Mineiros Unidos. Você tem o nascimento, a criação do sindicato dos trabalhadores do sector automotivo, que hoje em dia é também um sindicato muito poderoso, não só industrialmente, mas também politicamente, a famosa UAW, enfim, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Aço, dos Siderúrgicas, o USW também, foram todos criados nessa época, foram os sindicatos que também tinham esse impulso de representar os trabalhadores que ficaram fora desses sindicatos cooperativistas gremiais representados pela AFL-CIO. E muitos deles com dirigentes ligados a partidos políticos, principalmente o Partido Comunista. E nesse momento você tem em 1932, o presidente Franklin Delano Roosevelt foi eleito, e ele fez para o movimento sindical americano um pouco o que Getúlio fez para o movimento sindical brasileiro, ou seja, legalizou, deu uma estrutura, uma institucionalidade. Passou uma série de leis muito importantes, sobretudo a National Labor Relations Act, ou seja, a Lei de Relações de Trabalho Nacionais, que até hoje, essa lei, se não estou mal, foi de 1940 e algo, e até hoje é a lei mais importante que rige sobre o sistema de relações de trabalho no país. É a lei que legaliza os sindicatos, a lei que estabelece uma estrutura para a negociação coletiva, que fala quais são os momentos em que as greves são legais, quando não são permitidos, enfim, estabelece a nossa forma de nosso órgão de justiça de trabalho para disputas coletivas, ou seja, que se chama National Labor Relations Board, ou Junta de Relações de Trabalho Nacionais, que funciona como justiça do trabalho, mas só por casos, por pleitos que têm a ver com direitos coletivos de trabalho, como direito à negociação coletiva, direito à organização sindical, etc. Então, o Roosevelt também é o cara que estabeleceu o salário mínimo, criou o sistema nosso sistema de
de previdência social, o Social Security. E outro fato interessante é que a ministra de Trabalho, que naquela época, primeiro foi uma mulher, foi a primeira mulher que foi ministro de governo na história dos Estados Unidos, era a ministra de Trabalho do Roosevelt, que ela se chamava Frances Perkins. Ela serviu por mais de uma década como ministra de Trabalho, e ela foi realmente uma figura muito progressista, muito pró-sindical, que ajudou a implementar toda essa legislação importantíssima para as relações de trabalho nos Estados Unidos. Aí, a partir daí... Deixa eu só fazer um parênteses. É muita coisa, né? Não, mas muito legal, eu quero que você continue daí. E o Reagan não conseguiu destruir isso, essa legislação. Então, vamos um pouco mais para frente, porque você tem esse momento muito positivo assim, em relação ao governo, movimento sindical, com o governo do Roosevelt. Porque também o Roosevelt precisa dos sindicatos também para apoiar os esforços bélicos dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os sindicatos, por exemplo, foram proibidos de fazer greve, os sindicatos do setor industrial, né? Mas, enfim, o que aconteceu no momento de pós-guerra, ou seja, a partir de 1945, os sindicatos, obviamente, voltaram, os soldados voltaram aos Estados Unidos depois de servir nos campos de guerra em Japão, na Europa, e, obviamente, agora eles querem algum benefício para o sacrifício que eles fizeram, tanto nos locais de trabalho para produzir os armamentos para a guerra, quanto os soldados que foram para a guerra diretamente. Então, eles começaram a fazer greves, inclusive greves organizadas pela base, o que a gente chama em inglês wildcat strikes, ou seja, greves que surgem na base e que não são necessariamente apoiadas por os dirigentes sindicais. Enfim, e nesse momento também o Roosevelt morre, ou seja, a presidência passa a outro, Truman, que é um pouco menos pró-sindical. Inclusive, e também enxerga, por mais que ele é do Partido Democrata, igual ao Roosevelt, a sua leitura da conjuntura política naquele momento, é que ele não precisa tanto dos sindicatos quanto o Roosevelt precisava na época da guerra. E aí também começa a época do macartismo, ou seja, então, sobretudo os grandes sindicatos no sector têxtil, no sector metalúrgico, que foram encabeçados ou tinham grandes figuras ligadas ao Partido Comunista, foram expurgados, ou seja, terminaram também em listas negras, ficaram sem emprego, sem cargos sindicais, alguns, inclusive, tinham que sair do país, uma época muito feia. E nesse contexto, ou seja, de um momento de um corrente mais antissindical chegando no poder, o Truman cria uma nova lei, se chama Lei Taft-Hartley, que é uma lei que começa a reverter algumas das garantias sindicais que foram implementadas nas leis do Roosevelt. Por exemplo, proíbe greves em muitas partes do sector público e o sector de transportes, impõe, por exemplo, se uma greve dura mais de 90 dias, aí tem que ter uma espécie de mediação obrigatória. Enfim, sobretudo se são greves em sectores estratégicos. Enfim, foi uma lei realmente antissindical. Também as leis que explicitamente proibiram o direito à sindicalização para as trabalhadoras domésticas e para as trabalhadoras do campo também. Então, mas apesar dessa lei, digamos, ter umas facetas antissindicais, final dos anos 40, anos 50, é o auge do sindicalismo americano se a gente olha para as taxas de sindicalização. Apesar de toda a persecução contra comunistas, etc., você é um momento de quase pleno emprego nos Estados Unidos e um momento de auge do próprio setor industrial, que tem altíssimas taxas de sindicalização. Então, a taxa nacional de sindicalização nos anos 50 chegou a ser mais de 40%. E para colocar esse contexto, eu estava até entrar, faz uns minutos atrás, olhando os dados que saíram no mês passado sobre a taxa de sindicalização para o ano passado.
hoje em dia, a taxa de sindicalização nos Estados Unidos é 9,9%. Não chega nem 10%. E no setor privado da economia, não chega a 6%. Nossa. E aí, naquele momento, ou seja, 50 anos atrás, 60 anos atrás, estava em cima de 40%. Então, foi, enfim, um período muito trágico depois. Então, aí, o que acontece nos anos 50? Você tem a criação, os sindicatos mais radicais, que foram agrupados em uma organização que se chama CIO, Congresso de Organizações Industriais, se fusiona com a AFL, que é aquele central sindical mais conservador, e cria a AFL-CIO, que é que é basicamente uma central sindical única que temos no país até hoje. Então, mais uma coisa para o lado negativo é você começa essa ideia de um sindicalismo menos politizado, mais cooperativista, fica no DNA desse nova central. Por exemplo, no próprio estatuto da AFL-CIO, quando foi criado, eles tinham uma cláusula que proibia membros do Partido Comunista a ser dirigentes da AFL-CIO. Essa cláusula só foi removida mais de 50 anos depois, ou seja, 15 anos atrás. Então, aí mas é o auge do sindicalismo, aí você tem grande cobertura da negociação coletiva, as pessoas, e os sindicatos, no certo sentido, optam, em vez de tentar lutar por mais leis que beneficiaria a classe trabalhadora como um todo, para aumentar o salário mínimo, melhorar as condições de trabalho, etc., o que eles escolhem é uma escolha muito chave, eu diria até trágico, né? Escolhem de tentar fazer essas melhorias bilateralmente via negociação coletiva, e dado o sistema sindical nos Estados Unidos, o sindicato, enfim, muitas vezes a negociação coletiva é via empresa. Não são negociações que cobrem sectores inteiros. Então, naquele momento, quando você tem 40% dos trabalhadores sindicalizados, beleza, quase todo mundo vai beneficiar. E mais agora, quando são menos de 10%. E a gente não tem, por exemplo, a gente não tem uma lei ou um decreto presidencial que garante aumentos reais do salário mínimo. A gente, nos Estados Unidos, estamos já, eu acho que o último aumento do salário mínimo federal foi quase 18 anos atrás. Claro que você tem estados que estão aumentando o seu salário mínimo. Então, a gente tem um atraso enorme, ou seja, em muitas coisas. Por exemplo, quando eu falava isso em formações sindicais com a CUT, as pessoas até nem acreditavam. Por lei, Estados Unidos não tem licença maternidade remunerada. Não tem. E nem falar de paternidade, ou seja, você não tem nenhuma opção, nenhuma obrigação por empregador também te dar alguma licença remunerada em caso de doença, o caso de ter que cuidar de um parente, enfim. Então, naquele momento, dos anos 40, não parecia tão mal, ou seja, fazer tudo via negociação coletiva. E também, sempre é importante lembrar, Estados Unidos não tem um sistema público de saúde. Ou seja, e trabalhadores, enfim, ou seja, agora os trabalhadores com os sindicatos podem negociar para ter acesso a melhores planos de saúde a um baixo custo. Mas agora, lembrando, hoje em dia são só 10%. 1 em cada 10 trabalhadores americanos tem esse tipo de direito. Os outros 9 de cada 10 não têm. Então, foi uma escolha política feita. Os sindicatos, naquele momento, não todos, mas muitos tornaram mais cooperativistas, mais insulares. Claro que tinha uma parceria política muito forte com o Partido Democrata, que eles usavam a sua vantagem, mas também delimitava seu campo de ação política. Por exemplo, foi muito poucos sindicatos que apoiaram totalmente, por exemplo, a luta pelos direitos civis pela população negra. Foram pouquíssimos sindicatos que apoiavam a luta para parar a guerra no Vietnã. Então, foi pautas também, pouquíssimos sindicatos, quase nenhum, apoiavam o começo do movimento das mulheres.
Então, aí você não teve sindicatos que carregavam essas bandeiras. Ou seja, tinha alguns, mas muito poucos. Esses são os sindicatos que você chama de sindicalismo de negócios, que são esse sindicalismo corporativista, né? Exatamente. Tá. Não, por exemplo, então, como essa ideia do sindicalismo de negócios, que quando a gente fala de sindicalismo norte-americano, quase todo mundo pensa nesse tipo de sindicato, né? Que sindicato que só quer fazer negociação por sua categoria, não pensa em mais ninguém. E efetivamente, muitos sindicatos operavam naquele momento desse jeito, e alguns até hoje ainda opera assim. Por exemplo, muitos sindicatos no setor da construção só representam, por exemplo, você não tem, você vai ter o sindicato dos pedreiros, o sindicato dos eletricistas, sindicato, sei lá, das pessoas que trabalham em certas coisas de outro tipo de fiação, sei lá. Então, são sindicatos pequenos e, inclusive, muitos têm a função primária de agir como intermediários de mão de obra para os próprios empresários, que, para mim, cria uma situação de confusão em termos de nossa condição de classe, como sindicalistas, né? Então, você ainda tem os seus sindicatos, ainda existe. Mas o que você tem, aí já... A Jana travou. Você começa... e não só nos Estados Unidos, mas em muitas outras economias, digamos, avançadas, você começa a ter grandes embates entre capital e trabalho. Ou seja, basicamente porque as taxas de lucro das empresas começam a cair, e isso em grande parte devido aos choques externos, do choque de petróleo, enfim, problemas com, digamos, produtividade nos Estados Unidos, etc. E aí tem esse embate, ou seja, você tem greves, você tem mobilizações, mas no final das contas, em 1980, o Reagan é eleito e há uma plataforma totalmente antissindical, totalmente neoliberal, e é uma coisa muito irônica. Por quê? Porque o Ronald Reagan, ele fez, antes de entrar na política, foi um ator, e ele foi presidente do Sindicato dos Atores, que, aliás, é um sindicato bastante forte em Hollywood, em Nova York, né? Então, o cara que era sindicalista, mas um sindicalista que sempre foi anticomunista e bastante corporativista, né? Então, aí... foi um momento muito simbólico no primeiro ano da presidência dele, 1981, quando o sindicato dos controladores aéreos que trabalham em aeroportos, né, um trabalho altamente estressante, né, porque literalmente você tem a vida de todos os passageiros aéreos nas suas mãos, né? Eles não são considerados como empregados públicos nos Estados Unidos, e eles não tinham tido aumento salarial em muitos anos, obviamente condições de trabalho muito estressantes, e fizeram greve. E, claro que, segundo a letra daquele lei antissindical, Taft-Hartley Act, essa greve foi ilegal. Só que eles imaginavam que é uma categoria muito especializada. Aqui vamos fazer greve porque precisamos fazer greve. E o que o Reagan fez foi demitiu todos, o sindicato inteiro, substituíram esses controladores aéreos com controladores aéreos militares das forças aéreas por um tempo, até que conseguiram treinar os substitutos, e aquele sindicato não existe mais. Não negociaram, e foi assim. E isso foi, digamos, uma coisa que abriu os olhos aos dirigentes sindicais em todas as categorias. Então, Então, você cria um clima muito antissindical, em que, basicamente, o Reagan, os republicanos dando carta branca para as empresas no setor público, no setor privado, perseguir os sindicatos, não negociar, não respeitar a lei, também criando condições muito difíceis de organizar novos sindicatos, né? E no meio desse processo você também tem o começo do processo de desindustrialização dos Estados Unidos. E lembrando que, pelo menos até os anos 70,
o sindicato tinha seu peso maior no setor industrial, no setor de transformação, ou seja, metalurgia, mineração, enfim, siderúrgica. E com, digamos, a desindustrialização, com esses empregos sendo, digamos, o que a gente chama de offshore, enviados para outros países, né, empresas que viram multinacionais em procura de mão de obra mais barata em outros países, principalmente naquela época, países como Coreia, o México e depois, obviamente, a China, né? Os setores que tinham essas taxas de sindicalização de 40%, 50% já estavam basicamente perdendo empregos a uma taxa impressionante, né? E esses, por exemplo, você mencionou, Maria Fro, os filmes do Michael Moore. Eu acho que foi o primeiro documentário que ele fez, se chama Roger and Me, Roger e eu, documenta isso, que ele vai encarar, digamos, empresários da empresa do Ford, né, para falar sobre como a desindustrialização está destruindo essas comunidades, né? E você tem, para tentar contrastar esse perda de filiados, você tem o momento de crescimento do sindicalismo no setor público. Mas nos Estados Unidos, o setor público não chega a ser nem 10% do emprego total, ou seja, é muito pouco. Ou seja, isso é porque os Estados Unidos foi um país neoliberal, inclusive antes do neoliberalismo. Nunca tivemos um setor público grande, né? Ou seja, por isso, não ter um sistema de saúde pública, não temos, por exemplo, temos escolas públicas, mas não temos um sistema federal de educação pública, igual que temos no Brasil, por exemplo. Então, aí você não tem, digamos, um problema de números, ou seja, os novos filiados entrando do setor público não conseguem substituir os empregos sindicais perdidos no setor privado, principalmente no setor industrial. Então, aí, o que acontece? Os sindicatos entra numa queda livre em termos de taxa de sindicalização, aquele 40%, vira, no começo dos anos 80, vira em torno de 20%, e já chegando nos anos 90, está em 15%, 14%, né? É uma queda bem vertiginosa, né? E aí os sindicatos, olhando para aquela tipificação do sindicalismo americano que você mencionou no início, Maria Fro, alguns sindicatos começaram a enxergar que não dá seguir com esse sindicalismo cooperativista, cada um só cuidando de si mesmo, enfim. Vamos ter que ter uma visão de tentar ampliar as políticas públicas para a classe trabalhadora como um todo. E aí surge, a partir dos anos 90, mas também com mais força nos anos 2000, aquele sindicalismo liberal. Realmente, é melhor não usar a palavra liberal, porque cria confusão aqui. Eu diria um sindicalismo mais social. Ou tem um sindicalismo sociopolítico, que aí você usa mais, que é um sindicalismo que tem um olhar mais para a classe trabalhadora. Mas qual foi E aí, por exemplo, campanhas... houve umas campanhas bem famosas nessa linha. Por exemplo, a campanha para sindicalizar os trabalhadores do Walmart, aquele grande rede de supermercados. Os trabalhadores... a campanha que se chamava Fight for 15, lutar para um salário mínimo de $15 por hora. Então, nenhuma dessas campanhas ganharam, infelizmente, né? Mas foi, pelo menos, outra tentativa, outro olhar. E qual, ao meu ver, por que essas campanhas não ganharam? É porque, por um lado, eles só, como apoio político, só colocaram seu apoio político no Partido Democrata. E o Partido Democrata é muito diferente do que o PT. Não é um partido que foi criado para representar a classe trabalhadora. Inclusive, o Partido Democrata foi criado para representar a classe escravocrata no século XIX e só começou a ser mais afins ao movimento sindical na época de Franklin Roosevelt, nos anos 30. Na década de 30. Na década de 30. Então, não é um partido com raízes orgânicas ao movimento sindical.
Mas para o nosso sistema bipartidário, enfim, é muito complicado criar um terceiro partido, que seria um partido dos trabalhadores. Então, eles colocam... E qual foi o problema? Nos anos 90, você tem o Bill Clinton, que é um demócrata, que, em teoria, deveria ser um cara aberto a ajudar ao movimento sindical, mas, em vez de ajudar o movimento sindical, o que ele faz? Ele ratifica e implementa o NAFTA, o primeiro grande acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá. Né? Que amplia essa saída dos empregos decentes para fora dos Estados Unidos. Exatamente. Zé, você quer falar? Não, é que, pulando, assim, dando um outro recorte no tempo, Jana, parece que depois, principalmente na pós-pandemia, e ali a partir de 2022, 2023, parece que há um renascimento do movimento sindical nos Estados Unidos. Isso é que eu tive lendo alguma coisa essa semana sobre isso, e então eu queria que se falasse um pouco sobre isso, porque parece que vão estar acordando para essas coisas. E é interessante que a gente estava falando aqui nos bastidores antes, né? A Flor, ela falou que passa um pouco essa ideia do sindicato hollywoodiano, né? E a grande primeira greve pós-pandemia é justamente dos roteiristas de Hollywood, né? Que vão levantar essa bola da questão. Como é que é isso hoje? Como é que é esse movimento? Isso tende a crescer e quem sabe, reforçar e voltar a ter novamente um movimento sindical forte? Contra a greve dos roteiristas de Hollywood, contra a IA. Contra o uso da IA, né, para os roteiros, que é uma coisa sensacional também, que é você fazer frente, né, a esse uso da tecnologia, enfim, e rehumanizar, tipo, valorizar o trabalho humano na criatividade do trabalho. Sim, total. Não, enfim, eu acho que é o pergunta do milhão agora. Já pulando um pouco desse momento dos anos 90, anos 2000, que o sindicalismo fica... eu nem teria estagnado, continuando esse momento de declive apesar de ter esse olhar um pouco mais não corporativista. O que acontece? Tem dois grandes divisores de águas. Um é a nova grande crise financeira em 2008, que impacta e muito a classe trabalhadora, e nessa vez aí também que as pessoas ficam bastante desamparadas, que essas grandes desigualdades sociais e econômicas que existem nos Estados Unidos se aprofundam, e isso começa a impactar principalmente os trabalhadores jovens. Trabalhadores jovens, que nos Estados Unidos, como eu mencionei, você não tem universidade pública nos Estados Unidos igual que tem aqui no Brasil. Você, mesmo em uma universidade pública, você tem que pagar altíssimas taxas de matrícula, de mensalidade. Então, os jovens, depois de fazer a faculdade, saem com dívidas estudantis de quase $100 mil. Ou seja, $100 mil, 550 mil reais. Imagina ter 24 anos, 23 anos e sair com esse nível de dívida. Pensa nisso. E ao mesmo tempo saem da faculdade, depois da crise financeira, não tem a possibilidade de inserção em empregos de qualidade para pagar essas dívidas e para comprar uma casa, comprar um carro, ter filhos. Então, aí começa o mal-estar, principalmente entre a classe trabalhadora mais jovem. E aí isso começa a expressar politicamente. Primeiro, por exemplo, não sei se vocês lembram, o Occupy Wall Street, no ano 2011, por aí, que foi um pouco antes dos nossos protestos de 2013 aqui no Brasil, né? Mas esse estilo, que é bastante um pouco confuso, bagunçado, o movimento sindical entrou um pouco, mas não liderou o momento, mas foi um momento de expressão dessa grande frustração dos jovens trabalhadores. Segundo momento de frustração, de expressão política dessa frustração, foi pré-campanhas do Bernie Sanders, que é aquele grande político socialista democrático dos Estados Unidos, que é senador,
que agora tem um papel muito importante em montando uma resistência contra esse neofascismo do Trump, né? Então, ele teve as 2 pré-campanhas para a presidência, ele não chegou a ser candidato, porque os interesses cooperativos dentro do Partido Democrata bloqueou sua candidatura, mas foi um apoio massivo de jovens para a candidatura dele. E aí, depois que aconteceu? Depois da segunda pré-candidatura foi a pandemia, em 2020. E igual que aqui no Brasil, a grande contingente de trabalhadores essenciais que tinha que ir trabalhar, ou seja, na saúde, nos restaurantes, nos trabalhos de entrega, sabe, nos supermercados, foram trabalhadores jovens, esses mesmos trabalhadores jovens precarizados. E eles começaram a enxergar, olha, a resposta não vai vir por uma via política, porque olha o que fizeram com o Bernie Sanders. A nossa única proteção vai vir via o quê? Via o movimento sindical, via sindicalizar-nos e conseguir fazer negociação coletiva para melhorar nossas condições de trabalho, inclusive aquele debate todo sobre insalubridade, EPIs, etc., e ter mais estabilidade no emprego e deixar de ter empregos tempo parcial, ou seja, ter empregos com melhor remuneração, com acesso à saúde. Então, aí, quase espontaneamente, começaram um processo de sindicalização entre categorias que nunca foram sindicalizados. Por exemplo, os trabalhadores da Amazon, trabalhando nos armazéns da Amazon, os trabalhadores daquele loja de café Starbucks, que é um caso emblemático, que é um sindicato agora enorme, um sindicato em uma categoria, como vocês sabem, essas categoria fast food, que tem altíssima rotatividade, né? Eles agora têm um sindicato com algo em torno de 15 mil afiliados no país inteiro. Mas qual é o problema? A própria empresa não quer negociar, mesmo que estão obrigados por lei de negociar uma convenção coletiva. Mas, enfim, então você tem e são sindicatos que não têm ligação nenhuma com o Partido Democrata. Então, eles é um tipo de sindicalismo que o próprio trabalhador de base tem um protagonismo muito grande. E por isso, esse é o tipo de sindicalismo que eu chamo de sindicalismo de luta de classes. Porque é um sindicalismo que é mais politizado, porque liga todos esses problemas de falta de políticas sociais também a problemas com a política externa dos Estados Unidos. Ou seja, muitos desses sindicatos formaram parte de uma coalizão que foi criada no começo de 2024, que chama Labor for Ceasefire, o Sindicatos para um Cessar-Fogo, liderando protestas em solidariedade com o povo palestino. É uma coisa que, sei lá, 20 anos atrás jamais teria acontecido, porque, obviamente, o mainstream do Partido Democrata, obviamente, totalmente a favor de continuar dando ajuda militar para Israel. Então, um sindicalismo muito politizado, mas também, qual é o problema? Também é muito fragmentados. Ou seja, pensa, por exemplo, no Starbucks. São lojas que cada loja talvez tem 10, 12 empregados, e no jeito, nas regras, ou seja, no sistema de relações de trabalho dos Estados Unidos, você tem que fazer uma eleição sindical para decidir se o sindicato vai representar esses 12 trabalhadores, loja por loja. E se você chega, enfim, se cada vez que novos trabalhadores entram, você tem que garantir que eles assinam da filiação, e se você perde, se menos de 50% dos trabalhadores em determinada empresa, ou nesse caso, determinada loja, decidem desafiliar o sindicato perde o direito à representação total dos trabalhadores na determinada empresa ou local de trabalho. Então, é um sistema muito, muito antissindical mesmo, ou seja, então, aí é uma corrida, digamos, contra o tempo, porque os sindicatos tentam sindicalizar os trabalhadores novos chegando, que sempre tem aquela rotatividade, e a empresa corre atrás para ficar no ouvido falando como o sindicato é ruim, como o sindicato vai roubar o dinheiro do trabalhador, e que é comunista, é politizado demais, enfim. Então, temos esses exemplos
principalmente nos anos 2022 e 2023, houve um auge do movimento grevista, que também a gente não tinha visto em décadas. Ou seja, não temos visto greves desse tamanho desde os anos 70. Ou seja, só para ter uma ideia, o companheiro Zé estava mencionando a greve dos roteiristas e atores de Hollywood. Isso foi em 2023. No ano 2023, quase 600 mil trabalhadores participaram em greves aquele ano nos Estados Unidos. Em comparação, no ano 2021, foram só 14 mil trabalhadores que participaram em movimentos grevistas. Ou seja, foi um salto, digamos, não só quantitativo e qualitativo, porque também foram greves mais militantes, também incorporando novas pautas, como o uso da inteligência artificial para os atores. Por exemplo, uma greve muito famosa do setor automotivo ganhou uma pauta importantíssima, que foi o direito a sindicalizar os trabalhadores que estão sendo contratados para construir carros elétricos, veículos elétricos, que é outro segmento do mercado que não tinha representação sindical antes. Por exemplo, o sindicato do Starbucks é um sindicato também que tem pautas que estão tentando levar para negociar com a empresa interessantíssimos. Por exemplo, tem muitos trabalhadores jovens que são parte da comunidade LGBTQIA+. Então, tem uma parte nas demandas que é oferecer acesso a cirurgias e tratamentos de afirmação de gênero para os companheiros trans que são filiados ao sindicato. Então, são pautas que outros sindicatos antes nunca tocavam. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante, mas que é o problema? E já como chegando ao nosso momento atual. Primeiro que as empresas estão fazendo de tudo para não negociar, estão burlando da lei, eles tinham que ter... Já, por exemplo, a empresa Starbucks já pagou multas milionárias para práticas antissindicais, mas está nem aí. Começa a negociar, depois freia negociações, enfim, aquele vai e vem, que significa que já o sindicato, que já leva mais de 2 anos, quase 3 anos de existência, já até agora não conseguiu assinar seu primeiro acordo coletivo de trabalho. E a mesma coisa está acontecendo, por exemplo, no Amazon. Então, aí é isso. Assim, o sindicato, por mais que muita gente, sobretudo esses jovens mais politizados, são muito pró-sindicais, entendem a importância do sindicato também por razões políticas, mas também querem ver os benefícios, ou seja, no bolso, os benefícios de aumento salarial, melhores condições de trabalho, mas ele só vai conseguir isso conseguido através de negociação do primeiro acordo coletivo. E estamos no momento agora que no governo Biden você teve pelo menos um governo federal mais pró-sindical. Eu acho que o Biden poderia ter feito ainda mais do que já fez para apoiar os sindicatos. Principalmente houve uma proposta de lei, um PL, que ia ajudar, facilitar os processos de sindicalização. Uma PL chama o PRO Act, um tipo de reforma trabalhista pró-sindical. E o Biden não conseguiu aprovar essa lei. Enfim, e agora estamos em outro cenário que já absolutamente antagônica a qualquer avanço no movimento sindical. E se olhamos principalmente agora para os sindicatos do setor público, que agora tem um peso grande, ou seja, no movimento sindical como um todo, devido à debilitação, à fraqueza do sindicalismo no setor privado, agora estão sendo atacados de maneira sem precedentes. Ou seja, acho que foi semana passada, ou foi 2 semanas atrás, agora Trump está fazendo tanta loucura que a gente perde noção de tempo, né? Quase 700 mil trabalhadores que são servidores públicos federais perderam seu direito à negociação coletiva. Ou seja, é muita gente, 40% dos trabalhadores sindicalizados no sector perderam, com um canetaço, perderam seu direito à negociação coletiva, e poderia perder seu direito à sindicalização como um todo, em qualquer momento.
Enfim, e agora as empresas estão na ofensiva. Ou seja, se a Starbucks e a Amazon não queriam negociar com os novos sindicatos antes, imagina agora. do governo Biden, imagina agora. Então é isso. Ou seja, eu teria gostado de ter uma mensagem mais otimista, mais de esperança para concluir. Talvez, se a gente tivesse conversado um ano atrás, minha, digamos, análise teria sido mais otimista, mas infelizmente estamos diante de um momento realmente de implantação de um projeto neo-autoritário nos Estados Unidos, e obviamente os sindicatos estão na primeira fila como inimigos, junto com os imigrantes e junto com os defensores do povo palestino, etc. Enfim. Agora, Jana, a gente sabe que para esse nível de autoritarismo também a reação costuma vir, né? O ascenso da classe trabalhadora nunca é assim, né? De aceitar calado. Acaba que, às vezes, estimula muito mais a organização e a reação, especialmente com essa perspectiva da juventude, acreditando que é a partir da organização sindical que pode ter saída. Agora, eu ia te perguntar o seguinte: o Trump está fazendo uma coisa que, se a partir da década de 70, 80, 90, que a gente viu com os offshore levando os empregos para fora dos Estados Unidos, os empregos decentes, o Trump promete trazer, desde o primeiro mandato, né, ele fazendo esse enfrentamento com a China, especialmente, ele promete trazer. A gente sabe que é só promessa, que não sei se ele vai realmente levar. Mas ele tem feito uma coisa que aqui no Brasil a gente está fazendo um enfrentamento, que é a reciprocidade. Ele tem taxado, né? Ele tem taxado para um monte de países, tentando garantir que a produção fique nos Estados Unidos. Pode ser que dê certo e que, de fato, encareça, não encareça, enfim, tem saídas aí. O que você pensa disso? Você acha que isso pode ser uma saída? Pode? Os empregos podem ficar? Pode criar emprego de qualidade? Você acha que... Porque, assim, durante um tempo, e o Trump soube fazer isso, eu vejo isso na campanha, eu me lembro que eu vi você fazendo análise de conjuntura na primeira eleição de Trump, e eu observei muito isso nessa também, e eu via que a Câmara não tinha um projeto concreto. O Trump falava concretamente o que ele ia falar. A economia tem que fazer isso. Ele, por mais conservador que era, ele dava uma solução concreta. E ele está fazendo isso no sentido, vamos taxar, porque o dinheiro tem que ficar aqui. E ele traz essa classe trabalhadora branca, né, que era contra os imigrantes, que perderam seus empregos, esses metalúrgicos que trabalhavam lá em Michigan, né, que tinha férias em Nova York, que tinha casa, que não tinha dívida, que educava seus filhos. Ele convence essa classe trabalhadora. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Enfim, é um cenário muito complexo. Primeiro, sobre essa questão do impacto das tarifas, eu diria que, como a gente sabe, a política industrial você não faz de um dia para a noite. Ou seja, inclusive o próprio Biden, ele implementou um projeto de lei que ele chamava de Inflation Reduction Act, mas realmente não tinha a ver com a inflação, tinha a ver com concorrer com a China, principalmente na produção de bens industriais de alta tecnologia, incluindo microchips e veículos elétricos. Só que, e foi uma lei que acho que foi aprovada, não lembro, no final de 2021, começo de 2022, e era para essa lei já estar trazendo esse tipo de trabalhos de qualidade, trabalhos da indústria de transformação de volta para os Estados Unidos. Só que demanda tempo, sobretudo essas indústrias de alta tecnologia, que aí são,
inclusive são tecnologias que a própria Estados Unidos nem tem, né, que tem que importar, em alguns casos, né? Você tem que ter trabalhadores altamente treinados para trabalhar com essas nanotecnologias, que os Estados Unidos, por perder tanto indústria, não tem também. Então, é complicado, ou seja, Trump está aplicando, digamos, uma política muito grossa por um problema que realmente tem muitos matizes, ou seja, isso eu acho que, no final das contas, são vários problemas. Pode ser até é possível que vai trazer alguns empregos desse tipo de volta, mas eu diria, frente a essa possibilidade de esses empregos representar uma maioria para a classe trabalhadora, eu penso em duas coisas. Primeiro, que a própria classe trabalhadora, ou seja, a industrialização, desindustrialização começou tanto tempo atrás, estamos falando de já mais de uma geração de trabalhadores, ou seja, a nova geração de trabalhadores, esses jovens que estão, assim, chateados, precarizados, ou seja, eles não querem trabalhar numa fábrica, digamos, não querem trabalhar numa siderúrgica, ou seja, é um trabalho muito duro, e, enfim, eles preferem trabalhar em empresas de alta tecnologia, ou enfim, no sector de saúde, educação, etc. Então, eu acho que, primeiro, por um lado, são empresas que, tipos de, digamos, indústria básica, talvez não é um tipo de trabalho que é muito interessante para muitos americanos. E, por outro lado, mesmo o fato que esses empregos voltam para os Estados Unidos, isso não significa necessariamente, hoje em dia, que automaticamente seriam empregos bons. Por quê? Porque você teria que sindicalizar essas empresas, você teria que, enfim, em um contexto de um governo que tem um discurso populista, mas que é basicamente andando de mãos dadas com os bilionários, perdão a palavra, mais escrotos de todos os Estados Unidos. Então, em termos de... Pode ser que vai criar novos empregos no sector? Pode ser, mas não tem nenhuma garantia que esses empregos vão ser sindicalizados, que vai ser de salários altos, de bons benefícios, porque no final das contas, o capital tem que concorrer. O capitalismo americano vai ter que seguir concorrendo com o Brasil, com a Índia, com a China, principalmente, né? Então, aí é do seu próprio interesse de capital trazer os empregos, mas também manter os salários mais baixos possíveis. Então, aí já vai dependendo da correlação de forças entre trabalho e capital, no momento em que você vê a instalação, se vemos a instalação dessas novas empresas e fábricas, né? Mas é complexo. Muito bem. Gente, eu adorei. Adorei, aprendi um monte. Não foi fácil, né? Um panorama, eu acho que foi uns 150 anos em uma hora, né? Em uma hora, mas, Jana, nossa, foi um panorama incrível, bem bacana. Obrigada. Muito legal. Zé, você tem alguma outra questão que você queira? Não. Estou aqui assimilando tudo ainda. Muita coisa, uma grande aula. Muito obrigado, Jana. Muito obrigado mesmo. Você tem algum outro recado? Eu queria, Jana, que você explicasse uma última coisa. Gente, eu vou depois colocar na descrição do vídeo o texto da Jana, que vale muito a pena vocês lerem, que ela faz essa comparação aí, ela explica um pouco esse novo sindicalismo que está do Starbucks, ela conta essas experiências, vale muito a pena ler. A Jana já está escrevendo bem em português também. Eu queria que você explicasse, Jana, como é que é possível que aqui no Brasil não um sindicato de metalúrgicos representar professores de universidade federal, que tem nos Estados Unidos, que você conta. Sim. Então, é que eu lembro quando eu estava falando sobre as leis dos anos 30, as leis que regem sobre as relações de trabalho nos Estados Unidos, essas leis não tem nenhuma parte das leis determina que o sindicato não tem, por exemplo, unicidade, não tem esse tipo de princípio, ou seja, as leis trabalhistas dos Estados Unidos não determinam que o sindicato só pode sindicalizar e representar X categoria. É que foi mais uma prática, ou seja, uma prática feita como acordo implícito entre os sindicatos
que vamos só os metalúrgicos, os sindicatos metalúrgicos vai sindicalizar só os metalúrgicos. Mas o que aconteceu? Esses sindicatos metalúrgicos, UAW, que perdeu mais da metade dos filiados entre os anos 80 e 90, começou a procurar filiados em outros lugares. Então, eu fui um técnico administrativo da Universidade de Columbia no começo dos anos 2000, em Nova York, e eu era afiliado aos sindicatos metalúrgicos. Então, aí, olha, uma coisa engraçada. Mas, enfim, eu acho que é importante, eu acho que, em termos estruturais, o sindicalismo americano tem menos desafios do que o sindicalismo brasileiro. A gente não tem o mesmo grau de pulverização dos sindicatos de base, temos uma central sindical única. E nesse sentido, a gente tem essa vantagem. Mas o que não temos é esse direito à representação e negociação automática, coletiva para toda a categoria, né? Que igual que tem no Brasil. Então, é o que a gente, para a nossa saída, não tem saída fácil, mas vai ser, enfim, um sindicalismo mais consciente de sua tarefa histórica, mais ligada a essas lutas para a classe como um todo. Por exemplo, hoje em dia, eu diria, a luta mais importante para os sindicatos estar fazendo é defender os trabalhadores imigrantes. Os trabalhadores imigrantes são mais de 15... estamos falando de mais de 13% dos trabalhadores nos Estados Unidos são migrantes, que são pessoas não nascidas no país. A porcentagem mais alta na história recente dos Estados Unidos. Então, não tem classe trabalhadora americana sem olhar para os migrantes. Igual que não tem classe trabalhadora sem olhar para os negros, as mulheres, ou os trabalhadores LGBT. Então, a gente tem que pensar nesse sindicalismo mais abrangente mesmo. E dependendo da categoria, deve ser muito maior, né? Porque se você olhar, por exemplo, construção civil nos Estados Unidos, deve ter uma percentagem muito grande. Eu estava vendo no início vídeos na rede, no início que começaram essas batidas de prender os imigrantes e a deportação, tipo, tinha lugares que os canteiros de obra estavam totalmente parados. Totalmente Sim. parados, porque a imensa maioria dos trabalhadores dos canteiros eram migrantes. Você tem toda a razão. Agora, aqui, ontem, gente, nós estamos gravando esse programa na quinta-feira, por isso que eu estou falando ontem. Ontem a gente trouxe, fizemos um programa só com sindicalista, e estava o Leandro, do Sindimetal, que ele foi na comitiva do presidente legal. Lula, e assim, sensacional. O Leandro fez os encontros com sindicalistas japoneses e vietnamitas, e ele estava falando uma coisa semelhante ao que você está falando, da dificuldade. Lá, eles já estão com 4 dias de semana, jornada no Japão está 4 dias, a jornada de 4 dias. E eles estão com dificuldade de mão de obra para determinados setores. Por exemplo, para essa coisa da indústria de base, que ninguém mais quer trabalhar nesses serviços. Claro. Então, assim, tem essa mudança do mundo do trabalho também tem a ver também com geração. As pessoas têm um olhar para o trabalho não é uma coisa para a gente se escravizar, né? O trabalho tem que ser uma coisa para nos alimentar, para a gente sobreviver, mas a gente não tem que trabalhar para morrer, né? Trabalhar até se esgarçar. O trabalho tem que ser uma coisa para a gente se sustentar, não é um negócio que a gente morre, né? A gente tem um tempo neste planeta, né? E ensinaram para a gente que o trabalho dignifica? Não. Dignifica como, trabalho né, tem que dignificar, né? Não é para escravizar. Eu estava lembrando exatamente do slogan. Estava lembrando exatamente do slogan do movimento da jornada, contra a jornada 6 por 1, né, que é vida além do trabalho. Né? Ou seja, não é só trabalhar, tem que ter vida além do trabalho, senão a gente não vive, só trabalha. É isso, é por aí. Muito bem. Então, eu espero que vocês tenham curtido, gente, aprendido com a Jana, como a gente aprendeu,
E a gente vai trazer muitos fóruns sindicais ensinando como é que é o mundo do trabalho e a organização dos trabalhadores em outras partes do mundo. Jana, querida, muitíssimo obrigado e até a semana que vem, pessoal. Tchau! Obrigada, tchau, tchau. Valeu.